galera, meu nome é Sandro Reck e hoje eu tô aqui no Instantâneo para falar um pouco sobre as características básicas do reino animal. Vem comigo! Pessoal, quando a gente fala de reino animal, nós temos que entender quais são as características básicas para dizer que um ser vivo é um animal. As principais características que definem um animal como animal são essas. Primeiro passo, eles são eucariontes ou eucariotos. Vocês sabem, a célula eucarionte é aquela que em volta do DNA existe uma membrana chamada carioteca que forma o núcleo. Segunda característica que define um animal como animal é a multicelularidade. Todos os animais, sem exceção, são multicelulares ou pluricelulares. Não existe animal com uma única célula. O terceiro passo para definir que um animal é que ele seja heterótrofo. Mas o que é ser heterótrofo? É quando um animal come a produção de outro ser vivo ou come o outro ser vivo. Um outro tipo de classificação que vai existir é quanto aos tecidos embrionários, sobre a existência dos tecidos embrionários de um animal. Eu tenho dois tipos de classificações. Animais que apresentam tecidos, são os eumetazoários, e os animais que não apresentam tecidos verdadeiros, que são os parazoários. O único representante dos parazoários que falaremos aqui são as esponjas. Dentro dos animais eumetazoários, que são aqueles que apresentam tecidos, eles podem apresentar 2 ou 3 tipos de tecidos de revestimentos embrionários. Temos aqueles grupos que apresentam apenas 2 tecidos, ectoderme e endoderme, e esses nós chamaremos de diblásticos ou diploblásticos. Esses animais não apresentarão nunca uma cavidade para órgãos, que chamamos de celoma. Logo, todo diblástico será acelomado. Existem agora os animais também que apresentam 3 tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Porém, mesmo quando eles apresentam 3, eles podem ter variações. Temos os animais, como está na imagem aqui do lado, que tem 3 folhetos embrionários, mas não apresentam espaço para órgãos entre nenhum desses 3. Chamaremos então de acelomados, triblásticos acelomados. Os animais triblásticos podem ser diferentes também, eles podem ter uma cavidade, como no caso que está aqui do meu lado. Vocês podem observar que existe um espaço entre a endoderme e a mesoderme. Só que eu não posso dizer que é um celoma verdadeiro porque essa cavidade não está totalmente forrada por mesoderme, uma parte dela é forrada por endoderme. Quando isso acontece, eu chamo esse animal de pseudocelomado, porque ele tem um pseudoceloma. Os animais que representam esse tipo de corte são os nematóides ou asqueumintos, são os únicos. O último tipo de animal triblástico que temos é esse que está aqui do meu lado. Esses são aqueles que têm uma cavidade, mas percebam que toda a cavidade é forrada por mesoderme. Então este celoma, este espaço para ter órgãos, ele é verdadeiro. Esse é um triblástico celomado e quem representa ele é todos os outros que não são nem nematóides, nem quinidários e nem as esponjas. Quando a gente analisa um animal, a gente tem que ter noção de que eles têm um jeitão do corpo deles. E para analisar esse jeito do corpo e até para a gente ver a escala evolutiva, a gente fala em simetria. Vejamos, temos animais, como essa esponja que está aqui do lado, que quando a gente olha para ela, a gente não tem uma maneira de cortar ela pela metade e ter 2 lados iguais. Nenhuma maneira. Quando um animal é dessa forma, nós dizemos que ele não tem simetria, então ele é considerado um animal assimétrico. Outro tipo de corpo que nós podemos observar é como está aqui na imagem, no esquema ilustrado na minha esquerda. Nesse esquema vocês podem ver que o animal está sendo cortado de várias formas e qualquer um desses cortes gera sempre 2 lados iguais. Esse tipo de simetria a gente chama de radial. Animais radiais podem ser cortados de várias formas e ainda assim ter sempre nesses cortes 2 lados iguais. O último tipo básico de plano simétrico seria a simetria bilateral. A gente pode dar uma olhada aqui nessa imagem. Mas é fácil a gente perceber porque é como nós somos. Qual é a maneira de cortar o corpo de um ser humano e ter 2 lados iguais? O único corte possível é o corte longitudinal. Quando eu tenho um animal que só existe uma maneira de cortar e ainda assim ele ter 2 lados iguais, a gente chama essa simetria de bilateral. A grande maioria dos animais são bilaterais. Pronto! Depois desses poucos minutos que a gente passou junto, vocês sabem as características básicas do reino animal. Até uma próxima! Isto quer dizer que qualquer maneira que eu corte esse animal num plano desse jeito assim, que vocês estão... desse jeito assim que vocês estão vendo, daí eu de novo a aula, né, cara?